Capítulo 54 Memórias do passado. Eu, Lilith. Eu ficava quase o tempo todo pensando em Dante, todas as minhas escolhas, cada passo dado até aqui se resumiam em planos para ficar ao seu lado. Muitos me achavam legal e extrovertida, na verdade eu sempre tentei imitar Dante, se todos gostavam dele, seu par perfeito também tinha que ser bem visto, não vou mentir, não houve nenhuma vez que gostei de ser boa, só mesmo Dante me importava. Eu me lembro do nosso primeiro beijo embaixo do carvalho vermelho. Tinha acabado de sair da água, estava só de calcinha e sutiã quando ele chegou de surpresa, trazia uma bolsa de couro com 2 talhas, uma fruta azul, doce, do tamanho de um punho fechado, rara, encontrada com certa dificuldade nos territórios dos Tenebris. Ele sabia que eu as adorava, muitas vezes eu comprava de um mercador que passava no castelo e dividia com Dante, na verdade ele era o único que eu oferecia, ela era uma fruta muito rara e por isso bem cara. Comprou? Perguntei depois de abrir o presente que ele tinha acabado de me dar. Na verdade eu encontrei, estive no território dos Tenebris essa manhã. Explicou ele. Já era tarde, quase noite, eu sempre tomava banho essas horas porque não tinha ninguém, não gostava de ficar sendo observada por qualquer outro além de Dante, ele podia me olhar o quanto quisesse e ele sempre fazia isso, encarava minha boca, minhas pernas, meus seios, meu corpo, ele não perdoava quando ficávamos sozinhos. O que me intrigava é que apesar disso ele não avançava em mim. Tá uma delícia! Disse dando a primeira mordida, o líquido azul escorreu dos meus lábios e ele ficou olhando impressionado, eu podia sentir seu desejo por mim, eu podia ver através de seus olhos. Eu tinha ouvido alguns rumores que a princesa poderia estar interessada nele, então eu deveria parar de tentar seduzir e atacar. Isso não estava nos meus planos, eu queria deixar ele completamente louco por mim de modo que ele não resistisse e assim se entregasse ao fogo ardente do desejo. Por causa dos rumores eu tinha que mudar meus planos. Você não quer? Perguntei oferecendo o pedaço mordido. Já comi algumas delas por lá. Ele ficou encostado no tronco da árvore olhando em volta, o castelo estava à vista ao longe do horizonte, havia outro rio mais próximo, eu preferia esse por causa da cachoeira e por ser pouco visado a essa hora. Quando Dante se tornou um titã ele foi colocado como meu aluno, mesmo sem ser um titã era mais forte que eu, aprendeu tão rápido a manipular a energia e todo o controle do armamento que deixou todo mundo chocado, em um mês ele já era oficialmente capitão de um pequeno grupo, eu fui com ele em algumas missões para averiguar se ele era mesmo bem qualificado, na época o pai de Aya nos fazia visitas e as ordens de avançar os cargos de Dante com mais velocidade partiram dele. Por isso eu sempre fiquei muito próxima a Dante, eu explicava tudo o que sabia sobre as cidades, sobre como era a vida de um titã e nesse meio tempo eu sempre me arrumava bem, ficava cheirosa, sempre ficava pronta para ser notada por ele, e em qualquer chance que eu tinha, encostava peito, braço, bunda, o corpo, abraçava junto com o movimento, eu sempre joguei meu charme sobre ele, me lembro que muitas vezes os outros titãs ficavam babando ao verem eu fazer isso para Dante. Ele ficava bem agitado, mas nunca passava disso, ele encarava e tudo mais demonstrando pleno interesse e mesmo assim, nunca avançava. Eu sempre ficava intrigada com a resistência dele. Naquele momento com ele embaixo do carvalho eu me decidi, não ia perder para a princesa, estava na hora de fazê-lo confessar que também sentia algo por mim, estava na hora dele ser meu.
O seu primeiro amor deve cair de joelhos sem aguentar mais sobre sua sedução. Se você não conseguir fazer ele avançar por si próprio, ele nunca será seu. 3 diferentes feiticeiras com espíritos da adivinhação disseram a mesma coisa a mim, ou elas se conheciam ou estavam certas sobre isso. Eu estava no meu limite. Uma mulher precisa de um homem. Eu não queria passar o resto da minha vida carregando um machado para cima e para baixo sem receber um abraço, um beijo, sem ter alguém ao meu lado para dividir os dias ruins ou bons. Eu sempre forçava um sorriso, uma boa ação. Isso era uma máscara para esconder meu coração frio e cheio de ódio. Se havia alguém nesse mundo que valesse a pena se forçar a ser o que eu não sou, esse era Dante. Você será serva do Deus da vingança um dia, dizia minha mãe quando ficava possuída pelos espíritos. Dante, me diz, por que você fica me olhando tanto assim? Perguntei e dei uma mordida lenta na Thalia, deixando meus lábios escorregarem propositalmente devagar sobre a fruta. Agora você está incomodada porque te olho. Antes você não ficava. Disse ele como se não fosse nada, bem típico ele me dar uma resposta assim. Eu esperei por anos para ver se ele assumiria algo comigo, não havia jeito. A mordida fez mais efeito do que imaginei porque ele ficou com os lábios semi-abertos. Pela sua expressão ele implorava para estar no lugar daquela Thalia. Ele era assim mesmo, podia estar fervendo, encarava de ficar cego, mesmo assim não dava o braço a torcer. Às vezes eu ficava me perguntando, se ele estava se guardando para alguma outra mulher do passado, nem me refiro a Aya. Que tal dessa vez você me dizer a verdade? Perguntei, soltei a fruta mordida que caiu no chão e saiu bolando para as minhas costas. Dante se assustou quando o imprensei contra o tronco. Uma das mãos guiei ao seu peito e a outra ao rosto. Lilith? Perguntou ele corando, logo foi ficando vermelho e nervoso. Qual é o seu problema? Sabe como me sinto? Por que você não me diz o mesmo? Sei que tem sentimentos por mim. Ele hesitava me olhando, senti seus braços tremendo. Você não devia fazer isso, disse ele com ar de preocupação. Por que não? Perguntei e encostei os seios no peito dele, cheguei mais perto. Dante ficou me secando abertamente como de costume, agora ele estava tremendo e apertando as mãos com força, seus olhos me encaravam com uma certa fúria, eu podia sentir o desejo dele se expandindo, eu sempre senti, precisava que ele desse o primeiro passo. Eu não posso fazer isso, Lilith, se afaste. Pediu ele. Eu não vou me afastar de você, já chega de fugir disso. Dante, me encare e me mostre agora o que você sente por mim. Exclamei e cheguei mais perto com o rosto levantando a ponta dos pés, nossos lábios já estavam quase grudados, ele só precisava completar o percurso. Você não entende, eu não quero machucar você, disse ele. Machucar-me? Enquanto eu tô aqui esperando o primeiro beijo, ele já está pensando até nisso. Mas como ele acha que vou me machucar com isso? Me morda, me machuque, faça a droga que quiser comigo, mas assuma de uma vez o que você sente por mim. Por você eu faço qualquer coisa, a qualquer hora e pode ser até agora porque eu te amo, droga. Disse alterada. Então aconteceu. Fui abraçada com força e seus lábios se lançaram nos meus, caímos rolando pela grama, ele me beijou com força, mal consegui respirar, foi um beijo quente e bruto, eu me senti como se tivesse sendo tomada deliciosamente nas mãos de uma fera incontrolável, suas mãos invadiram meu sutiã por dentro, o senti apertar meu peito,
A outra mão dele escorregou pela minha coxa e foi parar naquela parte embaixo. Eu me arrepiei toda de excitação e desejo. Paramos por um segundo de beijar. Ele estava puxando minha calcinha, não me importei, não era só ele que estava guardando aquele desejo por tantos anos, eu segurava as costas dele com as mãos, não importa o que acontecesse, eu não pretendia soltá-lo. Eu não consigo mais me controlar. Ele disse um tanto nervoso, sua mão tremia segurando minha calcinha mais puxada de um lado da perna, já estava na metade da coxa. Não quero que se controle, vamos em frente, não tem ninguém por perto. Disse suspirando no ouvido dele. Você não entende, Lilith, você não entende. Ele disse eufórico enquanto cheirava meu pescoço. Não preciso entender nada, acha que não vou aguentar? Perguntei e o puxei para mim, nos beijamos de novo. Corri uma das minhas mãos e entrei por dentro da calça, estava bem duro, tanto que vibrava, fiquei ainda mais excitada, agora eu queria ele mais do que nunca. Lilith, para, por favor, para. Ele disse no meu ouvido depois do beijo, ele mal conseguia conter a respiração, ele estava mais desesperado do que eu. Dante, não precisa se controlar, não precisamos ser casados nem namoramos, basta me dizer que me ama e para mim já é o suficiente. Se você tem medo ou acha que não deveríamos fazer isso agora, esqueça, eu amo você, você sabe. Disse nervosa. Eu também te amo. Ele quase chorava me dizendo. Isso não pode acontecer, eu não quero machucar você. Por que você me machucaria? Perguntei passando a mão no rosto dele. Eu não fui criado para amar uma titã normal. Ele disse e então eu fiquei confusa. Foi nesse momento de confusão que baixei minha guarda e o deixei escapar dos meus braços. Ele chorava enquanto se afastava de mim, aquilo me deixou perdida, até hoje eu nunca entendi aquelas palavras me perdoe. Ele abaixou a cabeça para mim, lágrimas escorreram dos seus olhos e eu ainda perdida sobre aquela situação o deixei ir, rápido como uma piscada de olhos ele sumiu. O que ele quis dizer? Até hoje me pergunto e me culpo por não tê-lo feito completar o ato, ainda posso sentir o beijo feroz que ele me deu, tão forte que chegou a doer os lábios, mas foi uma dor que eu gostaria de sentir todos os dias sem falta. Ele já se confessou para mim uma vez, embora isso acabou dando em nada. Depois daquilo eu tentei me reaproximar dele, fui para o ataque, ele já era meu, assim eu pensava, ele não resistia a mim, me beijava, me agarrava, mas sempre fugia no final me deixando vendo estrelas em outras tentativas, em outros locais que ficamos sozinhos. A princesa descobriu porque nessa mesma época ela começou a nos afastar, nós não tínhamos nada assumido, ele sempre dizia, isso não pode acontecer, vergonha de mim ele não tinha, sempre fui linda, bem respeitada, poderosa entre os titãs, mas ele nunca me contava suas razões. Então era por aí, ele me recusava, mas não resistia e no fim sempre fugia. Depois que fui enviada para missões afastadas, uma após a outra, a princesa deu seu bote, quando voltei era o que se falava no castelo, Aya e Dante formam o casal perfeito, eu não acreditava, sabia por boatos que a princesa tinha uma queda por ele, ela nunca havia assumido e de repente sou mandada para longe por dias e quando volto encontro essa situação. Eu fiquei fora de mim, as pessoas falavam comigo e eu não respondia, será que ele não podia ficar comigo assumido porque queria a princesa? Pensei nisso a semana inteira. Algumas semanas após eu já tinha cansado de ver os dois juntos e para piorar ele me evitava,
quando não conseguia na frente dos outros ele me tratava como se não tivesse que me dar qualquer explicação ou ocorrido nada, eu fazia o mesmo sofrendo calada, não aguentando mais eu decidi, vou ficar com ele mesmo se estiver com ela. Uma noite eu consegui encontrar ele na floresta com Erain, o dragão não gostava de ninguém, sempre ficava olhando feio para qualquer um. Comigo não era diferente, eu morria de medo daquele dragão, ele era assustador de verdade. Então eu me aproximei e diante do dragão, das árvores e sob a lua cheia eu expressei meus sentimentos, eu não me importo que você fique com ela, se é isso que você quer e por isso você nunca me aceitou totalmente, eu não ligo, só peço que não me deixe ficar sem você, ela não precisa saber de nada, eu disse tudo. Ele me olhou nos olhos e disse sério. Desculpe, Lilith, eu estava mentindo esse tempo todo, não sinto nada por você. Então ele se virou e saiu andando lado a lado com seu dragão, nenhum deles olhou para trás. Eu caí de joelhos sobre a grama, arrasada, coração devastado, em um só segundo todo o meu mundo desmoronou diante de mim, eu não era mais nada, não era mais ninguém. Eu só me tornei uma titã por causa dele, quando estava perto dele eu não dava atenção a quase nada à minha volta, eu fui uma boa amiga, fui uma instrutora atenciosa, fui quase uma namorada e no final foi isso que me sobrou, um grande vazio no peito, algo que doía mais do que 1000 lâminas. Não sei por quantas horas eu chorei naquela noite. Aia, me lembrei apertando os punhos, pensei em matá-la, depois eu acabei desistindo sabendo da nossa diferença de força, então tomei a decisão final, eu não queria viver em um mundo sem Dante ao meu lado, eu iria me matar. O Lago do Infinito era o local preparado para ceifar vidas dos imortais, nós os titãs. Para entrar era necessário passar por 2 enormes guardiões de pedra, eram guerreiros de escudo e espada de metal enormes, cada um com 5 metros de altura. A entrada ficava entre 2 imensas montanhas que arranhavam os céus, não havia como ir por cima, o único caminho era por baixo passando por eles. Os guardiões não atacavam titãs ou crianças, eles abriam espaço e deixavam seguir se afastando cada um para um lado. Foi o que fizeram comigo, abriram espaço facilmente e eu passei. Eu caminhei pela trilha apertada entre as rochas até finalmente sair no jardim do lago, um lugar belo, verde e vivo, apesar de guiar para a morte. Havia uma rocha que subia pelo raso e levava para o meio do lago, em cima da pedra, eu vi uma criança, com pouco mais que 6 anos, ele jogava alguns brinquedos no lago enquanto se despedia, parecia que os brinquedos tinham nomes, conforme os brinquedos caíam sumiam no lago como se fossem engolidos. Você também não tem mais ninguém, Moca? Perguntou ele se virando para mim, segurava agora só um ursinho vermelho com um só olho. Ninguém. Disse por dizer, não me importava. Do outro lado deve ter um lugar melhor para todos nós. Disse ele levantando o urso no ar e sorriu. Então devo encontrar a mamãe e o papai como a tia Sônia falou. Disse ele esperançoso. Por um segundo me passou pela cabeça o quanto todos estavam o abandonando, essa tia dele devia ser uma cretina, eu quase ri disso, estava chateada demais até para rir da desgraça de uma criança sem salvação. Adeus, Gogon. Disse ele e lançou o urso que instantaneamente foi puxado para dentro da água, era como se houvesse mãos escuras feitas de água que engoliam tudo que a tocasse. Moça, então eu vou indo agora, todos estão me esperando, espero que você também encontre felicidade do outro lado.
Ele disse normalmente, se virou e saltou na água, as mãos surgiram de novo e o puxaram para o fundo, demorou alguns segundos e vi algumas bolhas saindo do meio. Aproximei-me da ponta e encarei meu fim, as águas já estavam calmas novamente como se nada tivesse acontecido. Pensei uma última vez em Dante, nos momentos felizes que passamos juntos mesmo só sendo amigos, e então, uma mão segurou meu braço no momento que eu ia saltar. Quando me virei eu o vi, alto, em pé ao meu lado de armadura escura, sua couraça era cravejada de rubis que emitiam luzes fazendo toda a armadura brilhar, nas costas carregava uma espada negra de fio vermelho maior que o próprio corpo. É chegada a hora de você me servir, um futuro glorioso te espera ao meu lado. Disse com sua voz jovial, mesmo aparentando ser quase um monstro gigante de músculos segurando firme o meu braço. Atrás dele havia um cavalo fantasma de espectro azul, podia notar sua pele transparente porque conseguia enxergar do outro lado. Eu não me senti assustada diante da presença dele, o reconheci mesmo nunca o tendo visto antes. Ele era o Deus da vingança, segundo Deus caído, é chamado de Deus das trevas por aqueles que não conhecem a verdade. Fale rápido. Disse calma, ele continuava segurando meu braço com força embora não me machucasse. Eu sei, já estava acabada mesmo, por isso não ligava. Ele soltou meu braço e passou por mim. Ficou de costas na beirada do lago olhando as ondas calmas, o cavalo ficou batendo o pé levemente no chão sem fazer som algum. Você está com o coração feito em pedaços, criança, eu tenho a solução para esse problema, junte-se a mim e farei com que o seu amor seja reconhecido, darei a chance de você reconquistar tudo que perdeu. Disse e se virou me olhando. Para quem ia se matar por desistir, aquelas palavras era tudo o que eu precisava. Servirá ao Deus da vingança. Pensei me lembrando das palavras de minha mãe. Eu aceito. Não me importava quantos eu ia matar, o Deus da vingança era alguém cruel, mas ele cumpria todas as promessas ou ameaças. Um Deus caído tem sua palavra, Dante seria meu novamente. Não há mesmo em você nenhuma dúvida sobre isso. Disse ele me encarando. Ele passou por mim, parou ao lado do cavalo e estendeu a mão. Eu dei o passo que nos separava e segurei sua mão, ele me impulsionou como um cavalheiro para cima da garupa, depois subiu em seguida se sentando atrás de mim e tomando as rédeas. Vou levá-la para sua nova casa. Disse ele. Um enorme portal vermelho se abriu em nossa frente, o cavalo bateu várias vezes as patas e então ele saltou para dentro nos levando.